Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, mapa da Copa na área, temporada 4, episódio 31. Estava fazendo as contas aqui, Cristiano Munari. Diga. Temos mais 5 episódios nessa temporada. Mais 5? Nós vamos ter conteúdo para 5? Nós sempre temos. Nós teríamos conteúdo Então se a Janaína Will, nossa editora, pedisse 100 episódios na temporada, nós teríamos conteúdo. Porque nós somos uma fábrica de conteúdos aqui. É. Temos que falar sobre os classificados, ainda depois falar pro ano que vem, né? Teremos um episódio sobre isso. Ah, ele só quer falar sobre isso porque tem boca. Não estamos ainda, estamos ganhando o River então no retiro domingo. minha crítica. Mas temos uma final da Copa Libertadores do Brasil, esse evento que o Alejandro Domingues organizou desde 2017 com 8 brasileiros, 7 brasileiros participando, num calendário no brasileiro, que privilegia quem tem mais dinheiro, numa final única que talvez não seja em Lima, porque o Peru está numa grande crise sociopolítica. Então é maravilhoso, né? A Libertadores ela tá maravilhosa para o nosso continente, nós estamos a um mês da final e ninguém sabe onde é que vai ser jogada a final. Então pega o casaco do Felipe Duarte. Voltou, Cristiano Munari. Voltou. Pega o casaco do que veio vestido... Por que não? Um jogo no Allianz Parque, outro no Maracanã! Aqui, ó, Pega casaquinho. o casaco do Felipe Duarte, que veio vestido pro Deu Liga. Comprei. É o outro Aliás, Pra quem podcast. tá só ouvindo, vamos explicar. Um casaco do Paris Saint-Germain, PSG, que eu comprei em Abu Dhabi. Ah, não foi em Paris. A globalização é... E linda. E quase ninguém tá falando, né? Porque tá todo mundo focado nesse Real Madrid, Barcelona que virou Flamengo e Palmeiras. Mas o campeão da Libertadores ele vai jogar o Intercontinental, que é o PSG esperando. Exato. Até isso, o Alejandro Domingues é tão fraco como presidente da Conmebol que ele aceitou um campeonato de clubes que o europeu joga só uma final Só a e o final. sul-americano tem que jogar 3 jogos. Só final. Ele se curva, ele acha que a América do Sul, ele bota lá embaixo a América do Sul, tanto que ele copia tudo que tem na Europa. O né, a final sul-americano única, por joga exemplo. contra o campeão da Conca Champions. Sim. Depois ele pega o vencedor lá do confronto entre África e Ásia, que já deixou no caminho o adversário da Oceania. Sim. E aí, se ele passar por esses dois, ele joga a final contra o europeu. Não, isso é um negócio assim absurdo, gente. E ainda vai ter a punição, que a gente vai ter que falar em algum momento, que logo vai sair a punição ao Racing, porque teve fogo de festejou. artifício Mas isso, na semifinal. Isso, então a Conmebol odeia isso parece uma cidade que tem no sul do Brasil, que o cara abre um bar. E as pessoas estão ali bebendo na calçada, felizes, conversando. Aí o cara bota um banquinho, um violão, alguém pra tocar, porque tá conversando, aí tu tá, né, tomando uma cervejinha, uma musiquinha. Na semana seguinte o bar tá fechado. Não pode. Não pode festejar, não Mas pode se for uma comemorar. festa irlandesa, pode. Ah, pode? É meio Conmebol. É isso aí. Não pode fogo de artifício, mas pode o mosaico. Mas enfim. Vamos lá. O tema dessa semana, Felipe Duarte, bonito casaco, mas Obrigado. eu pediria que na próxima tu aparecesse com esse casaco no outro podcast dos guris de condomínio. Ou apareço com ele pendurado, uma corda amarrado, nós... Exatamente. Aqui Sudacas. nós não aceitamos essa europeização. Aqui Tá é raiz. Me perdoa. Aqui é raiz. Fica lá com os meninos de condomínio. Eu acho que isso aí, Cristiano Munari, é um flerte, já que a janela vai abrir no final do ano e ele quer migrar pro Deu Liga. Mas eu mal consigo participar do mapa da Copa. Não, o Del Liga tem outros horários. Mas acho que tu tem a ver com o Deu Liga, o Felipe, porque o Deu Liga é aquela coisa europeia. Tu pega um avião em 20 minutos, 40 minutos tu Pode tá ser. no outro país, né? Trens rápidos. Como tu é um cara que tá sempre com a mala pronta, tu tem mais a ver com o Deu Liga do que com a malha aérea terrível da América do Sul. Agora há do pouco, inclusive, mapa da Copa. eu tava conversando com um repórter lá de Salvador, a última viagem que eu fiz foi pra Bahia. E a próxima, qual é que é? Ah, a próxima ainda não sei. Mas aí ele me perguntou, é você que vem? Cara, eu consegui imaginar ele falando aquilo. É você que vem? Eu falei, não, cara, não vão me mandar mais, porque a última vez que eu fui à Bahia, eu levei chuva pra vocês. Aí ele disse, é verdade, cabeça de chuva retada. Cabeça de chuva é sensacional. E o episódio 31 trata, como disse o Cristiano Munari, da Copa Libertadores, não mais da América, do Brasil. É. Né? Porque se a gente pegar, o último campeão foi o River, 2018. 18. E desde lá, só dá Brasil. E temos a quarta final brasileira. É. Homem de pouca fé, fui eu, homem de pouca fé. Não acreditei, principalmente no Palmeiras. Achava que a LDU poderia perder o jogo, mas segurar, né, a vantagem. Não conseguiu, o Palmeiras patrolou com uma noite espetacular, mágica, como qualificou Abel Ferreira, dele mesmo. O ímpeto dele de modificar o time. Ele começou o jogo com um time que é aquele time que tu escala para os minutos finais, na hora do desespero, né? E deu tudo certo. E o Flamengo jogou aí sim com cara de Libertadores, segurou o empate na Argentina e classificou, mas eu achava que um ficaria pelo caminho. O Racing fez um jogo que ele poderia fazer, que é um jogo físico, de volume, de tentar de se impor.
mas sem a qualidade que tem um time brasileiro. E aí entra a questão da diferença. O Racing foi campeão da Sul-Americana no passado, perdeu o Quinteiro, que resolveu sair, enfim, foi embora. Salas. E perdeu no meio do... Para mim, a saída do Salas é o maior exemplo de como não dá para continuar assim. A Conmebol tem que interferir. No mínimo, parar com esse negócio de que um jogador pode jogar a fase de grupos por um clube e jogar o mata-mata por outro. Verdade. Porque o Salas era o destaque do Racing e o River comprou o Salas. É que o River, ele é o Flamengo, embora numa crise técnica muito grande hoje. O River teve eleições no final de semana, né? O presidente Sim. super jovem, 36 anos. Ele é mais jovem que alguns jogadores do Não, elenco. quase todos os jogadores. É. O Armani, que o Enzo Pérez, Que o Borja. Nacho, que o Pezela, todo mundo. Mas enfim, Pô, time veterano do River. Mal comparando. É como se na fase de grupos o Estevão jogasse pelo Palmeiras, o Mundial de Clubes, esse último Mundial de Clubes que teve agora, e a partir das oitavas joga pelo Chelsea. Não faz E sentido, o Salas, e aí entra um problema Mas é que o River virou o Flamengo da Argentina. Ele tem muito mais dinheiro que os demais, né? Missionário, né? Mas pouca organização no campo. O treinador Davis tá falhando lá. Ontem perdeu 4 jogos seguidos em casa, foi vaiado. Até o foi Napoleão criticado. perdeu a guerra. Rapaz. E assim, o Salas sai pro River. Então aí entra um problema, é que são as pequenas coisas que vão criando as diferenças. O calendário que favorece ao futebol brasileiro, como o calendário que a Libertadores adotou, que é anual, que ela termina em novembro. Essa regra que tu pode contratar jogadores de outros times. Então tu tem o Flamengo e o Palmeiras, para eles faz pouca diferença, porque eles vão lá e buscam na Europa. Mas tu acaba permitindo que na América do Sul, também quem é um pouquinho mais rico que o outro, no caso o River, que o Racing, tire jogador. O River tinha um zagueiro, agora me fugiu o nome, o Lautaro alguma coisa, o garoto que jogou o primeiro turno, a primeira fase pelo Central Córdoba. Estava emprestado, agora voltou pro River. Então tu vai criando, o River ele não chegou a ser força suficiente para bater o Palmeiras e que o Flamengo, mas ele enfraqueceu o Racing. Isso contribuiu também. Então são muitas coisas que favorecem a sempre quem tem mais dinheiro. O Racing não tinha ataque para combater o Flamengo, só tinha o Maravilha Martins. O Racing ficou sem ataque. E perdeu o Sousa no primeiro jogo. Ainda né? perdeu o Sousa numa Principal infelicidade. Por exemplo, até o Rojo, o zagueiro que joga, estava no Boca, né? Enfim, esse foi uma contratação. Mas assim, o jogador estava muito tempo sem jogar. O Cambeses, o goleiro, foi muito bem, acho que foi o destaque. E é uma do Racing. novidade, porque ele assume a posição na janela, né? Mas não teve, em termos de competição, o Racing acabou ficando vivo no jogo pela expulsão. O Flamengo até flertou, né? Porque no final tem defesas do Rossi, assim, mas é aquela coisa, é um jogo que é o jogo do sul-americano contra o europeu no Mundial. Tu vê que foi só o Munari voltar de férias que a gente explodiu o roteiro, não tem mais rota, não tem mais sei nada. o que querem com o roteiro. Flamengo e Palmeiras. Só Flamengo e Palmeiras ganham os campeonatos. Então, vamos lá. Flamengo e Palmeiras vão jogar de novo, vão se matar. O Mauro César e o Danilo melhor Barbieri vão parte ficar é se matando lá a no Janaína futebol. Não, é que assim, A Janaína Vila é nossa produtora aqui, ouvintes e espectadores. A Janaína Vila é a nossa produtora daqui do lado de fora, então vamos me demitir, acabou o roteiro. É que assim, nós temos uma equipe por trás aqui do Mapa da Copa, nós somos, vamos lá, nós somos a parte que aparece no Mapa da Copa, mas por trás tem uma super equipe que nos ajuda, que faz o roteiro, que organiza estúdio, que faz toda a produção. Isso. Nós temos a Janaína Vili, que é a nossa CEO, ela faz todo o roteiro, bota pra gente no grupo, a gente analisa, discute a pauta do programa. E chega aqui, esse indisciplinado, esse selvagem, diz que não precisa roteiro. Esse vigeiro. Não dá. A nossa rota, por favor, antes que o Munari imploda tudo. O peso do primeiro tetra brasileiro, o domínio de Palmeiras e Flamengo e quem pode desequilibrar. Só para terminar ali no Racing, teve um vídeo que eu vi do jogo contra o River, pelo Campeonato Argentino, que o Salas vai cumprimentar os companheiros e o meia, que era o volante, que era do Boca, o Almendra. Almendra, disse, não cumprimenta ele, não cumprimenta ele. Traidor. E tira os jogadores e ele fica bravo, porque é assim mesmo, ele se sentiu traído, né? Tem um sentimento também de, nos abandonou, sabe? Nós tínhamos uma chance, eu acho que com o Salas, do jeito que foi o jogo, com o Flamengo tendo um jogador expulso no começo do segundo tempo, com o Salas fez gol no Palmeiras, por exemplo. Porque o Racing hoje é um time melhor que o do River. Com o Salas, o Racing poderia ter feito esse gol pela Mas é muito trabalho do técnico, né? O trabalho do técnico, mas assim, o jogador, no caso, eles sabem, nós estamos em inferioridade já com os caras, esse filho da mãe nos abandona aqui, sabe? Então, assim, eu acho que o futebol da América do Sul, ele tá migrando, ele tá indo pro fim. Vai acabar. Daqui a pouco vai se unir com a MLS, com a CONCACAF, vai criar uma competição. Calma, Munari, calma. É que todo ano vai ser, daqui a 10 anos, o mapa da Copa vai... Se tu acaba o futebol na América do Sul, acaba a América do Sul. Vai acabar porque a competitividade da esse é um Libertadores continente acabou. futeboleiro, a gente vive futebol como em nenhum outro lugar do A mundo. competitividade da Libertadores, ela acabou. Não, a Ela não vai mais ter Libertadores graça. sim. Tá, daqui a 8 anos vai ter tido 3 Libertadores do Flamengo, mais 3 do Palmeiras, não vai valer a pena. Tá, mas é que esse cenário e a gente vai entra... ganhar, tá bem, esse a A gente entra na nossa pauta
Esse é um cenário que ele é um cenário que não deve preocupar só a América do Sul, que tem uma... Ó, vai cair. Vai acabar a Libertadores! Ó o Halloween! Viu? Ó, o fim da Libertadores! Vai acabar a Libertadores! Começou a piscar todas as luzes aqui do Só que estúdio. só que não. Pra quem tá nos ouvindo apenas nas plataformas de áudio, é que nós tivemos um pequeno problema aqui, uma pequena queda de luz, e a luz começou a piscar bem no momento em que o Munari disse que vai acabar o futebol na América do Sul. Não vai acabar. E aí os deuses mandaram uma mensagem. Viu? Não, mas olha só, Sinais. eu vi um post, uma publicação, não daria o crédito, não teria problema, que eu não lembro quem fez. Era um torcedor do Grêmio. E aí ele dizendo o seguinte: me perguntam pra quem que eu vou torcer pra final, se é pro Palmeiras ou pro Flamengo. Eu vou torcer pro mundo acabar antes, porque eu não quero ver ninguém tetra antes do Grêmio. Isso é uma loucura, né, cara? Que os torcedores têm, os São Paulinos também tem isso, né? Santistas também. Mas esse é um cenário que, claro, a América do Sul tem uma questão econômica e o Brasil é o principal país do continente, é o mais rico. O Brasil é um continente dentro do continente. Mas esse é um cenário, cara, que a gente tem que se atentar no Brasil. Eu já li alguns críticos, assim, gente que estuda gestão e tal, e é especialista em gestão, eles não consideram uma espanholização pelo simples motivo de que na Espanha tu tinha Real e Barcelona. E aqui tu tem outros players, como eles dizem, né? Como se diz no jargão. Tu tem o Bahia, que está crescendo ano a ano, tu tem o Botafogo, Cruzeiro. com a SAF, tu tem o Cruzeiro. Mas é que mesmo em relação a esses, o Flamengo e o Palmeiras estão 1 ou 2 passos à frente. Não, e o Brasil em referência aos outros países da América do Sul. A gente já fez episódio falando sobre isso. E um dos pontos que os argentinos principalmente batem nos programas argentinos é a premiação que se recebe. O quinto colocado do Campeonato Brasileiro recebe uma premiação muito maior do que o campeão argentino. O time que vai para a semifinal da Copa do Brasil recebe uma premiação muito maior. E aí tá a disparidade. Aí desnivelou. Porque o clube brasileiro, qualquer que seja, tem condições de montar um time muito mais rico. Essa foi a pauta nos principais debates argentinos na sexta-feira. Claro. De mais uma final brasileira e do que a Argentina precisa fazer. A discussão que eles estavam tendo lá na sexta-feira é a discussão que nós, aqui na ponta sul do mundo, temos semana após semana. Também. De Grêmio e Inter em relação ao Flamengo e Palmeiras. Eles têm que parar de ter um campeonato de 30 clubes, é óbvio. O caminho para a Argentina se melhorar primeiro, o campeonato tem que ter 20 clubes, tem que ser pontos corridos e de volta. Eles falaram até em 18 como a Bundesliga. Eu acho um exagero 18. O Seba Domingues falou sobre isso, né? Por que tem que ser pontos corridos? Porque só tendo pontos corridos tu vai conseguir ter um calendário certo que com o tempo vai te gerar maior direito de TV e patrocínio. E tu vai mas mata-mata é legal. E tu vai obrigar, como no Brasil, a se organizar. Porque daí ganha quem se organizar. Mas mata-mata é legal, só que não existe na história do futebol um país que tenha tido o campeonato de mata-mata forte assim. O Brasil nunca teve, o Brasileirão, quando era mata-mata, não conseguiu ter por 3 anos seguidos o mesmo regulamento. Mas classificava 8. Não era assim, classificava 8. O que a Argentina precisa fazer, primeiro, tem que definir um campeonato com 20 clubes no máximo. E que tenha um regulamento que consiga ser repetido. Ou 20 clubes, pontos corridos como é no mundo inteiro, ou no mínimo aquele modelo que tinha nos anos 90, que era apertura e clausura, que eram 2 torneios de 19 rodadas. Tu não pode, embora... Tu tinha um calendário daí. Mas embora a Argentina... E aí também tem um viés político nisso, mas a Argentina tinha um futebol muito restrito a Buenos Aires, La Plata e Rosário. Sim. Não saía desse eixo. Por vezes Córdoba entrava. E aí se busca também por uma questão política um aumento do número de times, e ele foi gradativo, né? 26, 28, até chegar ao absurdo de 30. É que quando chegou para interiorizar o futebol. Aí entra o norte da Argentina, com Santiago del Estero, com San Juan. Santa Fé sempre teve, não teve por ali, mas... que é da Rosário, da província de Santa Fé, mas Mendoza passa a ter time. O Godoy Cruz não era um time que figurava na primeira divisão. Tu diminuiu a competitividade, porque desses times aí, de jogadores que eram de segunda divisão passam a jogar a primeira divisão. Tu faz a mesma coisa da Libertadores, tu enfraquece, porque aí o 12º, 13º do campeonato, em termos de investimento, ele passa a perder jogador pro time pro 22º, 21º, então tu vai enfraquecendo. E tem a questão financeira, é muito clube para dividir o dinheiro. Tu tem um investimento menor. Então, primeira coisa, tem que organizar o campeonato. E a segunda coisa, vai ter que abrir para investimento externo. Porque o Brasileirão ele também é mais forte por isso. O Palmeiras e o Flamengo... Muita gente diz, o Palmeiras e o Flamengo não são SAF. Sim, mas o Cruzeiro o Bahia o Botafogo esses times são melhores.
O Bahia elevou o nível de competitividade para Palmeiras e Flamengo quando enfrentam ele. O Cruzeiro elevou. O Cruzeiro hoje, eu estava até dando uma conferida de manhã, porque isso tem a ver com... O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2023 com 70 pontos. Tá? Esse campeonato, o maior vice-campeão brasileiro da história é o Santos do Sampaoli, com 74 em 2019, no ano do Flamengo do Jorge Jesus. Esse ano o Palmeiras já tem 65. Então faltando 8, o Palmeiras tem 8 jogos a disputar ainda. 24 pontos. O Palmeiras está a 5 pontos da pontuação que ele alcançou em 23, que foi campeão. O Cruzeiro com 60, ele tem boa chance de passar de 70, né? Então o terceiro colocado desse ano ele deve fazer mais pontos do que fez o campeão de 23. O Cruzeiro pode chegar aos 74 que chegou o Santos, que até hoje o maior vice-campeão. O terceiro desse ano pode chegar aos 74. Então o nível do futebol brasileiro ele aumentou. A distância, nós estamos vendo esse ano o 17º, 18º com aproveitamento pior. Que isso é um fenômeno que acontece na Europa. Os times os G6, G4, escola, né? Eles são melhores. E eles pontuam mais. E os de baixo pontuam menos. Isso pro campeonato é bom? Não, não é. Não. Era melhor quando era mais achatado. Sim, mas isso é um resultado da evolução dos principais times. Tanto é que o número mágico do rebaixamento é 45. E tá diminuindo. Porque tá diminuindo. Esse ano, neste momento, tá em 42. Aí nós vamos... E a tendência é que possa até cair, né? Vamos fazer Sim, a mesma ideia na Argentina, tá? Embora o campeonato lá tenha uma fórmula diferente. Ele tem 2 grupos de 15, jogam 14 jogos, tem mais uma rodada de clássicos, né? Mas ele tem uma tabela anual, que é a tabela que vale vaga na Libertadores. Então só pra gente pegar aqui de novo o Brasileirão, só pra pegar a conta certa, tá? O Palmeiras, que é o primeiro, tem 65. A distância dele pro Fluminense, que é o 7º, é 18 pontos, já é mais de 20 pro 8º, tá? Na Argentina, se a gente for pegar a classificação geral de todos os campeonatos, tu vai ter o Racing com a Rosário Central com 65, tá? O Tigre, que é o Huracan, que é o 11º, é 20 pontos a diferença pro Rosário Central. Então, do primeiro pro 11º é 20 pontos. O que mostra isso? Que dá um equilíbrio maior, né? No Mas Brasil, é um equilíbrio por baixo, né? a distância de 20 pontos do Brasil, ela é pro 7º. Então, o equilíbrio é por baixo, Por é baixo. isso. Então, o futebol, ele é legal em termos em doméstico, é mais legal o campeonato argentino que o brasileiro. Só que aí quando tu sai pra disputar Pois fora, é. tu não tem E competitividade. aí a gente volta aqui ao debate, que tem como. E primeiro o Brasil vai ter que igualar Flamengo e Palmeiras. Mas aí tem um Cruzeiro perto. Eu Pode acho que o ser. Botafogo esse ano só não tá porque errou no treinador. Não, o Botafogo tem uma questão interna da briga do Textor com a Eagle, né? Porque o Textor sai da Eagle, mas quer ficar com o Botafogo, a Eagle não quer entregar o Botafogo e aí bloqueou receitas do Botafogo. Mas o Botafogo, em termos de elenco, o que conseguiu fazer no meio do ano, eu acho que se tem um treinador, tava brigando. Também. Mas enfim, nós temos nós temos 5 times então, vamos botar 5. Mas mesmo em relação a esses outros 3, que é Botafogo, Cruzeiro e Bahia, Flamengo e Palmeiras estão muito à frente. O Flamengo vai fechar o ano com 2 bi de receita. Não, tanto que E o Palmeiras com 1,7 bi. a prova é o que a gente olha as últimas Libertadores, né? Tá, o Botafogo foi o último campeão da Libertadores. Mas Palmeiras e Flamengo eles estavam chegando. Com exceções, assim, quedas esporádicas. Mas no ano retrasado estava de novo. Estava na semifinal. O Palmeiras caiu pro Boca no ano que o A Fluminense... semi. O Palmeiras, campeão. nas últimas 6 semifinais, ele esteve em 4. Pois é. 5. E tá, Então olhar. mostra que não é tava um no trabalho. Brasileirão. Mostra que não é um trabalho por acaso. Assim, Palmeiras e Flamengo chegaram agora nessa final, mas a última tinha sido lá em 22. Tá, mas eles estão chegando sempre. Eles estão conquistando. E se não ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Então há um descolamento de Palmeiras e Flamengo em relação ao cenário do futebol brasileiro. E há um descolamento do cenário do futebol brasileiro em relação ao restante da América do Sul. E aí a América não vai buscar isso. Não, a Não curto tem prazo como. não. E nem a médio. Porque nós temos... vamos lá, a Argentina é um país extremamente empobrecido com questões políticas sérias. O futebol uruguaio hoje é um futebol Isso é acabou. de venda de jogadores jovens. O jogador surge e é vendido. Embora o Uruguai tenha hoje, tirando o Nacional, Felipe, Nacional, tirando o Defensor... Peñarol foi campeão ontem do Clausura. Nacional, Peñarol, Defensor e Danúbio. Esses 4 não são SAD. É a SAF deles. Os clubes menores estão todos virando SAF. O Bayern de Munique acaba de comprar o Racing, que é o clube do Kavenag. Kavenag era dono do clube. E aí o Kavenag, através do Demichelis, que trabalhava no Bayern de Munique na época, consegue ser apresentado aos caras do Bayern, apresenta o projeto e o Bayern de Munique hoje é dono
do Racing. O City Torque, que é do Grupo City, mas são investimentos para pegar jogador jovem. Então não é um investimento para montar um time e ser competitivo. É para pegar direto no berçário os jovens uruguaios. Que mais? O Chile agora muda o seu futebol. O Chile vai ter uma liga, né, por um projeto do governo, projeto que foi que estava parado no Congresso e foi aprovado depois da temporada ruim do Chile nas eliminatórias, a campanha ruim do Chile nas eliminatórias. O Chile agora tem uma liga de clubes. A Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile, a CBF deles, apenas organiza o campeonato. O Chile vai ter a liga, a Copa da Liga, e vai ter uma outra terceira competição, e a terceira vaga do Chile na Libertadores vai sair do confronto do campeão da Copa Chile, que é organizado pela CBF deles, com o campeão o terceiro colocado dessa Copa da Liga. Tenta, mas não vejo o Chile também com capacidade para fazer enfrentamento. Colômbia talvez tenha. O Equador é um país que trabalha muito a formação e tem uma liga já constituída há mais tempo. Talvez possa ser uma surpresa como foi a LDU, mas aí assim, o Barcelona já foi essa surpresa, o Del Valle já foi essa surpresa. Sim. É de chegar à semifinal e são projetos e nada também, mais, né? São projetos. Bom, essa é a distância para a América do Sul. Agora a distância para o Brasil, tá? A nossa rota propõe o peso do primeiro tetra brasileiro. Palmeiras e Flamengo são tricampeões, vão ser o primeiro tetra brasileiro na Libertadores. Palmeiras 99, 2020, 2021. Flamengo 81, 2019, 2022. É isso, né? Aí os outros tri são São Paulo 91, 92, 2005. O Grêmio 83, 95, 2017. E o Santos lá do Pelé 62, 63 e 2012 e no fenômeno Neymar. Tu vê que não é nada consistente, são coisas pontuais. Mas olha só, percebam isso, tá? Independentemente de quem ganhar essa final de Libertadores, Palmeiras ou Flamengo, há uma perspectiva em curto período de espaço de que São Paulo, Grêmio ou Santos cheguem ao tetra da Libertadores? Tu quer ver um dado que eu li no Twitter, Munari? Olha só que interessante. Palmeiras em 10 anos alcança o Independente. Tu quer ver? Eu li um dado no Twitter que para mim mostra muito esse cenário. Em 2010, quando o Inter é bicampeão da América, o Inter tem mais títulos da Libertadores que Flamengo e Palmeiras. Exato. E o Inter parou, e o Flamengo e Palmeiras hoje emergiram. Já passaram o Inter e vão abrir um deles vai abrir 2 títulos de vantagem. Em 2017 o Grêmio tinha o triplo que eles. Exato. Assim, o River, eles já vão alcançar o River, esse é o River Estudiantes. Em mais 5 anos eles devem alcançar o 6 do Boca, em 10 anos alcança um deles alcança acho que o até menos. Não, é que eu acho que, por exemplo, eu tenho ainda dúvida se o Botafogo e o Cruzeiro não podem incomodar eles ano que vem. É que tem um ciclo que acaba se tornando virtuoso, porque Palmeiras e Flamengo, por exemplo, um deles já está no Mundial. Isso, aí tu já e muito dessa receita de euros. Olha só, gente, nós estamos em setembro e o Palmeiras já bateu 1,3 bi de arrecadação e o Flamengo 1,7 bi. Muito também por essa premiação. E nós projetando dupla Grenal no nosso contexto de Porto Alegre com déficit. O orçamento de Grêmio e Inter, há muito tempo, ele está na casa dos 400, 500 milhões. O Inter agora bateu 600. Mas assim, é a muito custo. Em 2010, Munari, 2010, tá? O Inter tinha 200 milhões de receita. Teve 200 milhões de receita. Só ficou atrás do Corinthians por 2 milhões. O Corinthians tinha 202. O Palmeiras tinha 148. E o Inter, ele triplicou, ele está em 600, 15 anos depois, mas o Palmeiras, que tinha 148, ele foi 10 vezes o orçamento. O mercado mudou. Não, é que aí que tá. Esse é o ponto que as pessoas às vezes não entendem, porque, mas Grêmio e Inter nunca gastaram tanto quanto gastam agora. Só que não é. A questão não é o gastar agora, a proporção é o que se gastava antes. O que se gasta hoje, a capacidade de investimento que se tem hoje, não tem como competir. E daí não tem gestão. A questão da espanholização, para mim, ela caminha para isso, ainda que Grêmio e Inter não estão no Atlético de Madrid e no o Grêmio e Inter estão, olha... Betis e Sevilha. E olhe lá. E olhe lá. Embora o Betis esteja fazendo uma boa campanha esse ano. O Sevilha até ano passado quase caiu, esse ano tá com o Almeida de treinador, agora perdeu para o Atlético no final de semana. Mas, assim, eu não vejo muito futuro, sabe? Eu vou dizer, eu acho que a dupla de Curitiba vai estar mais próximo de Grêmio e Inter ano que vem do que Grêmio e Inter desses times de cima. Verdade. E, assim, aí agora a gente tem que entrar numa outra questão aí que... Esse programa vai ao ar quando? Enfim, eu não vou defender ninguém. Eu olho para a eleição do Grêmio e as propostas dos candidatos, eu não tenho a mínima esperança de que vai ser uma gestão melhor que a da Alberto Guerra. E os possíveis candidatos do Inter...
A gente já sabe quem são os nomes que são os principais. Eu não, porque eu vejo gente dizendo, mas a gestão do Barcelos é terrível, tudo bem, é ruim a gestão. Mas eu não tenho nenhuma expectativa de que, pelos nomes que aparecem, de que a próxima gestão do Inter vai ser melhor que a atual. A do Grêmio eu acho muito difícil que vai ser melhor. Para mim vai manter esse nível. Aí a gente vai chegar a um ponto. Eu acho que depois da próxima gestão do Grêmio, que também não confio que vai funcionar, e nem a do Inter, talvez os caras se olhem e dizem, agora a gente tem que virar SAF. Só que aí já foi, meu amigo. Aí, o Cruzeiro já vai ter 10 anos de SAF, o Botafogo, o Palmeiras... E tem um outro ponto também, né? E isso a gente estava debatendo esses dias. Depois das SAFs, daquela primeira onda das SAFs, que foi Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Coritiba. Qual foi a SAF que chegou? E o Atlético teve os torcedores comprando. E comprando, mas também não tendo aquele resultado. E foi uma outra ideia. Ali era um... o Atlético é diferente. Ali é o seguinte, o Atlético, os caras botaram dinheiro, sabendo que ia chegar um momento que o Atlético não teria outra saída a não se entregar a chave do clube. Isso. Pra mim aquilo não é SAF. Mas eu acho que o Atlético... Mas que investidor chegou aqui no Brasil? Não chegou mais. O Bahia? Mas o Bahia é um projeto que é um segundo momento, mas o Bahia já é de 2022? 23 começa. 23. Mas assim, a questão, por exemplo, eu acho que o Atlético, no momento que ele contrata o São Paulo, do jeito que o São Paulo é chato com reforços, eu acho que tem um projeto de ano que vem mexer no elenco, que tem muito veterano e vai tentar mudar a forma. O Cruzeiro já claramente mudou depois que o Leonardo Jardim... É que aí também isso, né? Ficam dependentes de treinadores. O Leonardo Jardim, que tirou o Dudu pro lado, que viu que o Gabigol não serve. No meio do ano, a janela do Cruzeiro já foi de jovens. Ele trouxe o Arroio, a maior compra da história do Cruzeiro, trouxe o Sinisterra e já comprou o atacante da seleção colombiana sub-20. Então, assim, o Cruzeiro ele já está pensando no futuro. É que assim, eu não consigo ver como o Grêmio e Inter vão sair do buraco no modelo atual, quando, por exemplo, tem um candidato do Grêmio prometendo um jogador maior que o Soares. Porque não é essa a solução. Não. Com todo o respeito, o que eu vou dizer agora, os caras vão ficar bravos com o que eu vou dizer. O Soares, ele não mudou, ele teve um impacto muito importante no Grêmio. Aumentou sócios, foi naquele momento... o Grêmio quase foi campeão brasileiro, só que saiu o Soares, o Grêmio no ano seguinte quase caiu. É o famoso não deixou legado, né? E se vier o novo Soares, o Grêmio contrata o Lewandowski. Foi um efeito artificial. O Lewandowski fica um ano no Grêmio e faz 40 gols. O Grêmio não vai ser campeão brasileiro, porque eu falei sobre a pontuação, aquele ano o Grêmio quase foi campeão, porque foi uma pontuação abaixo, o Palmeiras foi campeão com 70, o Grêmio fez 68. O Grêmio, de novo, se o Soares estivesse aí hoje, o Grêmio fizesse 68 pontos, o Grêmio ia ser quarto colocado no Brasileirão. O Soares foi morfina. É isso. A placa-dor momentânea, mas não cura a doença. Só que tu acha que um candidato que tá agora na eleição do Grêmio pedindo voto, você vai dizer o seguinte: o nosso caminho não é o Soares. O nosso caminho é o Sinisterra. O nosso caminho. Não vai, cara! Não, esse cara nunca vai ser eleito, então não tem como dar certo. O Barcelos ano que vem, talvez o Inter ano que vem gaste pra caramba pra tentar no último ano de gestão ganhar uma Copa do Brasil. E talvez até ganhe. Mas se der errado, tu estourou a dívida ainda mais pro ano seguinte. Não tem, isso não é sustentável. Esse é um ponto. Os clubes precisam começar a pensar. A morfina é bom. Os clubes precisam a pensar em mudanças. O Duarte diz Soares foi morfina. Bota no Twitter só essa frase solta, ninguém vai entender nada. Os clubes precisam começar a pensar não em ciclos de 3 anos. E para fazer isso, tu precisa mexer no teu estatuto. É isso. Para blindar a gestão. Porque, vamos lá, o Munari assume. Munari é de uma família tradicional, sim, ou não, mas geralmente é de família tradicional. O pai já foi presidente, o vô já foi presidente, o bisavô ajudou a fundar o clube, ok. O Munari vai querer botar o nome dele na galeria ao lado do pai, do vô, do tio. Ou ele é um cara bem posicionado na sociedade e ele vai querer marcar a estada dele ali e botar o nome na história. Em 3 anos. Não dá. Não dá. Então, assim, tu tem que criar um mecanismo para que o Munari chegue lá e diga assim, cara, as regras aqui são essas. Tu tem que atender a essas regras, tu tem que atender a esse projeto que está posto, esse planejamento estratégico, e tu não tem muita margem para fazer loucura. Enquanto os clubes não fizerem isso, eles vão seguir passando de mão em mão. Estatuto, né? Mudou o estatuto de 2015. O Palmeiras, eu tenho dúvida se depois que a lei vai sair... Mas o Palmeiras, a Leila já é a terceira presidente de Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. Tá, o debate tá ótimo, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo até agora, mas me chamaram aqui para debater Palmeiras e Flamengo. E até agora... Nós vamos falar bastante depois. Não, mas é que Palmeiras e Flamengo estão o domínio. Estão nesse cenário, que na verdade assim, é o cenário de Flamengo e Palmeiras
A gente tá na por que nossa que- rota, então. Tá Eu na que tava nossa rota. perdido, tá bom. É que a gente pegou uma estrada paralela de chão batido, entendeu? Mas é o domínio de Flamengo e Palmeiras, ele não é gratuito. Como disse o Munário, o Palmeiras teve lá um investimento pesado do Paulo Nobre, e o Palmeiras, ao contrário do que fez com a Parmalat, que investiu tudo em jogador, o Palmeiras dessa vez investiu em estrutura, em tecnologia, em modernização da sua gestão, em profissionais. Ah, sai a Leila, foi tu que disse, sai a Leila, será que segue? Segue, porque, por exemplo, o Cristiano Keller, que é o CEO do Palmeiras, ele está desde o Paulo Nobre. Ele passou pelo Gagliotti e ele segue com a Leila. Então, a estrutura está posta. E quem chega tem que trabalhar dentro daquela estrutura. Vamos lá, chega o Felipe Duarte no Grêmio no Inter, sai o Munari e chega o Felipe Duarte. O que impede o Felipe Duarte de sair gastando para fazer a consagração dele e botar o nome dele no panteão dos históricos? Nada. O Flamengo recentemente passou por um teste. O Flamengo no ano passado, quando tem as perdas de jogadores ali no meio do ano, Cebolinha machuca, o Vina machuca, tem mais alguém, quem é que? O Pedro. O Flamengo contrata o Plata, que não estava no orçamento, contrata Danilo, Alexandro. E contrata O Michael, Não, de e volta. teve um jogador argentino O que veio da Inglaterra. sim, o Charlie, como é que é? O Chucky Alcaraz. Alcaraz. O Flamengo investiu ali mais do que deveria naquela janela. Em janeiro, o Flamengo contratou o Juninho, centroavante. O Flamengo, em janeiro, o Flamengo não fez grandes contratações porque nós gastamos muito na última janela. Aí o Flamengo, já no segundo, depois de se organizar no primeiro semestre, aí veio no meio do ano e fez esse monte de contratação. Vendeu o Gerson, vendeu o Wesley. Mas olha só, se o Flamengo, em janeiro, chegou à conclusão, nós não podemos contratar porque a gente gastou mais... Cara, aí o Grêmio, por exemplo, acabou de aumentar em 4 milhões a folha salarial. 4 porque... não, muito mais. Então, aumentou. Porque se cair é mais caro. Não, mas tu tem que conseguir não cair dentro do orçamento que tu tem. Aí o que aconteceu no Grêmio? Um mês depois de fechar a janela, atrasou o salário. Ah, mas a patrocinadora não pagou. Não, mas a patrocinadora ia pagar 4 milhões. Não foi por 4 milhões que atrasou o salário. Então, essa conta tu tem que entender que tu tem que trabalhar dentro do teu orçamento. Vamos lá, o Grêmio aumentou a sua folha em pelo menos 8 milhões. Tu bota 8 vezes 16. Tá? 64, 128. Digamos que o Grêmio tenha de TV 200 milhões para receber ano que vem. Ele já comprometeu, para não cair, porque ele perderia essa receita, 128 milhões dos 200. É isso. É esse o cálculo que não se faz. Ah, o Marcos Rocha veio para ajudar o Grêmio. Sim, ele ajudou. Mas o Marcos Rocha tem um contrato até o ano que vem. Até o final do ano que vem. O William tem um contrato até o final do ano que vem. O Balbuena até o final do ano que vem. E esses caras vão conseguir entregar no ano que vem? E a diferença para Palmeiras e Flamengo ela só vai aumentar porque tu vai ter que de algum jeito, em algum momento, enfraquecer para pagar as contas, ou tu vai aumentar as tuas dívidas. E Flamengo e Palmeiras agora dentro desse elenco. O Palmeiras daqui a pouco vendeu o Alan. Por, sei lá, 30 milhões de euros. E aí vai nesse elenco que hoje o Alan não é nem titular, né? Ele vai agregar 30 milhões de euros. E daqui a pouco o Gustavo Gomes fica um pouco mais velho, precisa contratar um zagueiro. E o Flamengo também vai... Então, assim, é muito difícil tu chegar nesse nível. Eu acho que a gente já perdeu o período que era ou para virar SAF lá atrás, ou para começar a se organizar. Porque também isso, o Flamengo lá atrás, quando o Flamengo fez times baratos para pagar contas, era um Brasileirão com um nível de competitividade menor, que o Flamengo conseguiu não cair. Hoje, se tu fizer o que o Flamengo fez, tu provavelmente vai cair. E o Flamengo quase caiu. E quase caiu em 2013. Quase caiu. Passando aqui adiante na nossa rota, a gente já meio que deu uma pincelada. Quem pode desequilibrar? Mas antes de tudo, Janaína Ville, nós temos que lembrar que quem está no YouTube... Está procurando Bertoncello, o rosto bonito do mapa da Copa que não veio. Hoje não temos rostos bonitos aqui. Nós temos essas caras aqui. Mas você pode, no YouTube, se inscrever no canal de EZH, curtir ali, ó, como tá na apertar tela. Apertar o sininho. Compartilhar, apertar o sininho, se inscrever. Ver as para receber a notificação. Jornada digital quando ver jornada digital. Como fala o Leonardo nas transmissões lá, o narrador não consegue nem narrar. Não consegue nem narrar. O César fala muito pouco, é quase um mudo. César Cidade. O Vaguinha tira a camisa, gira no ar. O Vaguinha agora faz tempo que o Vaguinha não tira a camisa comemorando o gol. Mas não é muito agradável, né? Eu acho que onde o Vaguinha mora não pega sol. E para quem tá no Spotify, aperta o sininho, se inscreve, né? Compartilha, curte. Sim. E nos dá as 5 estrelas. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Talvez o Bahia, num processo mais gradativo, num projeto de 10 anos, Felipe, são esses que podem desequilibrar? Acho que sim, se não surgir nada novo, né? Se o modelo não modificar de novo. Mas acho que sim, concordo contigo, o Bahia...
A gente está debatendo a questão dos CTs aqui de Porto Alegre, o Bahia já está indo para o pois seu é, segundo CT. Tu estiveste em Salvador, Felipe, dá um rápido depoimento do que tu viu lá do Bahia. Eu não vi o novo CT, né? Eu já tinha visitado o antigo CT antes da reforma, e já era um terreno gigantesco. O primeiro era a Fazenda, Isso, Fazendão, isso. e agora tem o Evaristo Macedo. E aí eles compraram agora um terreno para fazer um terceiro. Na via para Camaçari, né? Isso. Então é assim, eles já estão em outro patamar. O nível de contratação do Bahia já é outro nível também. É um elenco... Aliás, Felipe, desculpa, Heterogê- a gente tá gravando no momento que sai a convocação da seleção brasileira e o Juba Sim, o Juba foi chamado. foi chamado. Segundo Luciano jogador, Juba. né? Já tinha sido o Jean O Lucas. Jean Lucas já tinha sido chamado. pensa nisso, Já né? O mostra uma Bahia- mudança de patamar do Bahia. É isso. O Bahia já não tinha jogador em seleção. Não, até não vai pra Copa do Mundo? Não. Mas já tem, é o segundo jogador chamado. O Palmeiras hoje tem só um na seleção, o Vitor Roque. E o Flamengo tem o Alexandre e o Danilo, que são os mais veteranos, né? Mas onde é que o Bahia tá se metendo? Aí o Cruzeiro, a gente falou do Cruzeiro, o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno. E acho que o Flamengo, o Corinthians tem o goleiro, mas o goleiro O Vitor Enfim, Roque até foi acho que não chamado. vão para a Copa do Mundo. Não. Mas Mas estão o no fato radar. de estarem sendo chamados já mostra... Mas do que tu viu em Salvador, da organização do Bahia, do que conversando com os colegas lá, o que tu percebeu assim dessa transformação do Bahia? Não, exatamente, é uma mudança de patamar. O Bahia recente tinha perdido o Bavi. Aquilo ali eu acho que foi um baque, né? Porque é exatamente o oposto. O Vitória é um time que a tabela de classificação mostra que está engatinhando, está tentando se organizar. Está muito mais próximo da dupla Grenal. Mas o depoimento dos colegas, Léo, em relação a essa construção do CT, eles falavam que... Bom, eu vi o Ferran Soriano entrando no vestiário do Bahia. Eu estava entrando no campo e o segurança me barrou e disse, não, espera aí que a delegação do Bahia está passando. Passando os jogadores, Rogério Ceni, daqui a pouco uma mobilização de seguranças, 3, 4 seguranças ao redor de uma pessoa. Eu perguntei, quem é esse cara? Ferran Soriano. Eu não conhecia ele, né, fisionomia, o rosto. Poxa, para quem não conhece, ex-dirigente do Barcelona, hoje do Grupo City, escreveu o livro A Bola Não Entra Por Acaso, então ele é tratado como uma celebridade. Hoje ele é o CEO do Grupo City. No E futebol. na zona mista, quando eu fui acessar o campo, eu vi de relance assim, ele conversando com o Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Era o jogo Bahia e Grêmio. Dando dica. O Guerra, obviamente, dando dicas pro Ferran Soriano de como administrar futebol. Mas mostra assim que de fato, né, o Bahia tá no outro patamar, o pensamento é outro, independentemente do projeto do City, qual é, se é colocar um braço na América do Sul, mais um para exportar jogador, para importar jogador, pode ser, mas já fez o Bahia mudar de patamar. Sim. A briga é outra. O Bahia volta a Libertadores. O primeiro que o Bahia subia e caía. Aí ele fica na primeira divisão, né? Eles assumem e mantêm o Bahia na primeira divisão. No segundo ano, o Bahia volta a Libertadores E na depois de 36 Libertadores, anos. o Ceni falava sobre isso, acho que tinha que ter ido além. É uma crítica que eu, se fosse setorista do Bahia, faria. Certamente essa crítica está sendo feita lá, pelo valor que foi investido, pelo trabalho que estava sendo feito, a longo prazo. O Bahia cair na fase de grupos e depois no play-off da Sul-Americana, merece crítica. Mas ainda assim, o Ceni fazia a ressalva de que muitos jogadores daquele elenco estavam disputando a Libertadores pela primeira vez, que o clube não disputava a Libertadores há mais de 30 anos. Então que é um processo que o próprio clube vai ter de se reacostumar a participar de uma competição desse nível. E a gente vai ver o Bahia, muito possivelmente, de novo na Libertadores. O Inter ano que passou vem. por isso. Aí né? tem o ranking, né? O Inter em 2004 passa por isso. O Inter volta em 2004 a uma competição sul-americana depois de 13 anos. Não, e tem a questão do ranking. O Bahia hoje está atrás no ranking, então muito provavelmente ele vai cair em grupos mais difíceis no começo. Ele vai ser o 3 ali, ou o 4. Esse ano ele foi pré-Libertadores, agora no próximo ele está indo para vaga direta. Mas ele vai estar num grupo que provavelmente vai ter 2 adversários mais fortes, ou fortes. Ele vai estar sempre no grupo da morte, enquanto ele não subir de patamar no ranking. Mas isso faz parte do aprendizado. Só que aí que tá, é que o mata-mata, ele não é a Libertadores, o Bahia não vai jogar a Libertadores para ganhar ainda. O que dá sustentação pro Bahia é o pontos corridos. O Felipe falou da eliminação pro América de Cali. O Bahia chegou a poupar jogadores pro América de Cali, porque aí é uma ideia do Ceni que é isso aí. Eu não vou poupar no Brasileirão e pensando na Sul-Americana. Porque a Sul-Americana eu posso até avançar. Aí eu avanço para na semifinal, caio na semifinal. Olho pro Brasileirão, tô mal. O Ceni tem uma ideia e o clube entende isso, e o clube não demite ele depois de cair fora da Sul-Americana, temos que estar bem nos pontos corridos, porque o pontos corridos vai nos dar calendário. Porque é um trabalho de anos isso. O Cruzeiro deixou a Sula de lado. O Cruzeiro rifou a totalmente. Sul-Americana. O Cruzeiro deixou a Sula de lado. E se Grêmio Palmeiras Inter e fazem Flamengo isso- deixaram a Copa do Brasil como segundo plano. O Palmeiras, se a gente for Pra olhar, priorizar o o Brasileirão. Palmeiras tem uma semifinal de Copa do Brasil desde 2020, que ele ganha do Grêmio a final, né? Isso, que Ele não é tem com o uma Abel. semifinal. Que o Abel não é o Abel começa o trabalho. Com O o Abel, Cebola?
Não, ali é o Lucha. Lucha, mas o Lucha. Cebola é o cara que pavimenta o caminho. Sim, o Cebola é o cara que monta o time, depois faz 6 anos que o Abel só vai administrando. E, São maldosos. e o Palmeiras, é aí o olhar europeu do Abel e o olhar europeu do Felipe Luiz. Porque no ano passado, com o Tite, o Flamengo priorizou a Copa do Brasil. Eu lembro que o Mauro César Pereira sempre lembra que o Flamengo foi jogar um jogo decisivo. Contra quem, cara? Talvez contra o Palmeiras mesmo. O Flamengo era líder e o Tite poupou titulares porque tinha Copa do Brasil no meio de semana. Confronto com o Bahia. É que é uma cultura nossa, né? Mas a Copa é uma cultura nossa. É que o Felipe Luiz vem com a cultura europeia. E o Abel Ferreira, a cultura europeia. O Jorge Jesus, europeia. O Vitor, Arthur Jorge. Arthur Jorge que ganhou com... Os times, eles estão dentro da Copa do Brasil, é o terceiro campeonato. E o importante é, temos que estar bem nos pontos corridos. Mas é que... E isso, no Rio Grande do Sul, a gente não consegue olhar pontos corridos. Mas isso causa estranhamento no Brasil. Como é que tu abre mão da Copa do Brasil? O Brasileirão tem que ser a prioridade. Fazer mas boas campanhas, porque te dá calendário. Mas isso não é uma mentalidade vigente aqui. Aqui Não. a Copa do Brasil ela é mais importante que o Brasileirão. Porque se tem uma impressão de que a Copa do Brasil é um caminho mais curto. Gurizada, vamos avançar aqui e vamos chamar o Conexão Copa. Gostou? Não é o Bertoncello faz melhor, Faz né? melhor, faz melhor. Mas ele tá na reunião lá, né? Ele tá numa reunião. A notícia é quando ele não tá numa reunião. E a Conexão Copa é a final de 2021. Tenho aqui as escalações. Me dá o Bora, time. bora. Olha só. Ele aqui, pô. Palmeiras, tá? O Palmeiras que foi campeão. O Everton. Tu não vai me perguntar quem é o Raul. O Everton, Mike, Não depois tá mais. Gabriel Menino, Não tá. Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, depois Felipe Melo. 3. Danilo, depois Patrick de Paula, Zé Rafael, depois Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, depois Daverson, Dudu, depois Wesley, ex-Inter, e Rony. Só tem 3, os goleiros e os... Não, como 4? Como O 4? Veiga. Veiga também. Não, o Veiga, não, que o Veiga é banco hoje. Tá, Né? não, mas tá no elenco. Não, tá. Não tá no grupo. E Mas o- o técnico é o mesmo. Sim. Flamengo. Flamengo de Renato Portaluppi. Isso. Diego Alves, Isla, depois Mateuzinho, Rodrigo Caio, depois Davi Luiz, Felipe Luiz, depois René, William Arão, Andreas Pereira, que troca de lado, Pedro entra no lugar do Pereira, Everton Ribeiro, depois Michael, Arrascaeta, depois Vitinho, Bruno Henrique, depois Kennedy e Gabigol. 3? 4. Não, como 4? Goleiro, tá contando? Não. Bruno o Henrique, Michael, Arrascaeta... o que Michael tá fora o Michael dos voltou. planos. O Michael voltou, Mas tá certo. sim, vamos Mas, assim, considerar 3 porque o Michael tá encostado lá. Então, estão dizendo assim, Palmeiras e Flamengo mudaram. Em 4 anos são outros times. Mas são mudanças gradativas, não é uma mudança que tu Não. troca tudo do ano não é pro outro. abrupta, né? Por exemplo, o Everton e Gustavo Gomes e Rafael Veiga são o eixo central desse time Sim. novo do Palmeiras. E o Everton já foi. Né? O Everton, o caminho já está desenhado pro Não, Carlos já tá Miguel dizendo, ele assumir. já entendeu. Já entendeu. E o Piquerez não, mas o Gustavo Gomes é uma situação também, assim, é um cara que o Veiga já virou reserva, né? E o Veiga eu acho que se encaminha para daqui na próxima temporada buscar novos desafios. Ele vai passar pelo Catar ou pelo Emirados Árabes volta. e em 3 anos está desembarcando em Porto Alegre. E o Felipe vai fazer a chegada dele no aeroporto E com volta. a torcida cantando, pegando ele nos braços. 2021, realmente. o Flamengo ele tem um caminho fácil até para chegar, porque ele pega a Defensa e Justiça, Barcelona de Guayaquil e um outro morto lá. Quem era o outro morto que eles pegam? Mas olha Enfim, só, o Palmeiras passa pelo Atlético Mineiro, que era o favorito, lembra? O Atlético do Cuca, Nos campeão pênaltis. brasileiro, nos O pênaltis. Hulk erra um pênalti no Na Passa jogo. pelo comparação- River, não, pelo River não, pelo... Na não, pelo comparação, a gente tá falando dos remanescentes, né? O Arrascaeta é um dos remanescentes do Flamengo, mas nada se compara a essa temporada dele. É a temporada mais goleadora. Ele tem 21 gols e 15 assistências. Em 2019, que é o primeiro ano dele do Flamengo, aquele ano mágico do Jorge Jesus, ele teve 18 gols, agora tem 21. Nossa. E 19 assistências, mais assistências, é verdade. Mas é o melhor ano dele no Flamengo. E agora já bate aquela É temporada. porque o Felipe Luiz está colocando ele quase como um atacante, entendendo que ele não consegue fazer a recomposição, que ele é um cara jogando mais posicionado. E ele é um jovem, né? É. Perto dos nossos. Jovem, perto dos nossos. Ele tem 31 anos, 30 anos. 32, eu acho. E quem pode ser o novo Daverson pro Palmeiras? Vitor Roque ou Flaco Lopes? Acho que aí tá a Flaco grande Lopes. mudança. Existem 2 agora, né? E O Flamengo, o Palmeiras está mais forte do que era em relação a nomes. O Palmeiras, Qualidade esse individual. time do Palmeiras que a gente tá vendo, ele não é o time do Palmeiras ainda. Esse é um time que tá se montando. Sim, O sim. atual, Já sim. é a E chegou terceira muita geração gente. e- Não, e esse time e chegou montagem. muita gente na janela do meio do É. ano. E é um time que varia muito, dependendo do adversário, É. dependendo da circunstância. A gente falou sobre isso contra a LDU. Me parece que na nossa rota ali, quem pode desequilibrar, acho que pro Flamengo é o Arrascaeta, pro Palmeiras é o Abel Ferreira. Ele é eu o acho grande que é isso nome aí. desse Palmeiras, cara. Eu acho que é isso aí.
É o que ele fez contra a LDU, a forma como ele mudou todo o jeito do time jogar, como ele deixou o Andrés Pereira como único volante, Botou o Alan de ala. o Alan de ala. Tu imagina o se Sousa fosse, pelo lado. se fosse numa província do Uzbequistão, Tá. no sul do Uzbequistão, tá? Aí o time lá, o Grêmio Futebol Uzbequistanense, Tá. tá? Ou o Esporte Clube Uzbequistão Internacional, Tá. tá? Ele contrata o lateral Kelvin por 5 milhões de euros, Coincidência. tá? Do CSKA, um dinheiro considerável. E ele tem um lateral que ele contratou do São Lourenço no ano passado, Giai, que é um jovem, que também custou caro. E chega na hora da decisão, o técnico coloca um zagueiro para fazer a fase defensiva da lateral e um meia Da base. volante da base, canhoto para fazer a parte ofensiva. Maluco. Aí teria uma estátua de Lenin perto do aeroporto da capital Tashkent, e esse técnico seria açoitado nessa estátua de Lenin. O Abel já quebrou vários... Bom, gente, a coragem que o Palmeiras teve de se desfazer dos ídolos. Olha a dificuldade. O dia que eu apanho algumas vezes nas redes sociais. Alguma? Sim. Menos do que merecia. Bom, os dias que eu mais apanhei nas redes sociais foi quando eu critiquei o Alan Patrick, em março, né? Em março a gente discutia que era a melhor 10 do Brasil e eu apanhei porque eu disse que o Arrascaeta era o melhor. E apanhei quando eu disse que o Grêmio não deveria ter renovado com o Kahneman por 2 anos. O Abel Ferreira ele não quis nem saber. O Scarpa é melhor jogador do Brasileirão de 22. Gente, vamos... Vai pra Europa, joga 6 meses lá, não dá certo, volta pra América do Sul. E o Abel Ferreira não quer ir de volta. O Scarpa Vai pra não, Porto Alegre. o Scarpa Tu não imagina consegue que- jogar na Grécia. Não consegue jogar na Grécia. E aí saiu Dudu daqui saiu, como o Rony craque do futebol saiu. brasileiro. O Daverson faz o gol na Libertadores no ano de título. E, Felipe Breno Melo. Lopes, Felipe Melo. Agora Mike e Marcos Rocha saíram no meio do ano. Contratou o Kelvin e o Riai já não passou, mas o Kelvin chega esse ano, pagando o quê? 8 milhões de euros. Acho que foi um pouco menos. E o Mike não tá jogando o Mike não tá jogando no Santos e o Marcos Rocha no Grêmio também não tá jogando. O Marcos Rocha desmentiu no assado do Duda Garbi que essa história dele ser convidado para ficar como assistente do Abel na virada do ano é mentira. Não, ele nega não isso. desmentiu isso. Hã? Ele disse que ele não estava pensando em se aposentar. Ele nega, ele teria negado. Enfim, Não, tu ouviu o assado? não ouvi todo. Não, então eu vou te dizer, ele no Tu ouviu assado, o que ele disse é o seguinte, que é mentira que ele estava pensando em se aposentar. E que ele estava pensando. E ele conta que o Anderson Barros chamou ele ali em junho, maio, e disse, nós não vamos renovar contigo até o final do ano. Porque em janeiro eles tiveram uma reunião e ele pediu para que ele fosse avisado antes, que ele não queria ser avisado em dezembro. E aí, em maio, antes do Mundial, o Anderson Barros falou, nós não vamos renovar contigo em dezembro. E aí, ele decide então sair. Mas a história de que o Abel teria Não, ele não fala fica sobre até isso, dezembro. não foi perguntado sobre isso. Então, assim, Mas a informação de quem cobra o Palmeiras foi de que foi oferecido pra ele isso. e ele nega Ele não isso. quis, ele não queria continuar a carreira. Ele não quis se aposentar. Mas, o Mas Palmeiras assim, esse é ofereceu. o cenário. O jogador que está encerrando a carreira ou que tem a possibilidade de virar assistente técnico do time, ele chega para ser a solução dos problemas de um Não, time e a de Porto Alegre. coragem, porque o Abel Ferreira tem a coragem de tomar essas decisões, sabendo que o Marcos Rocha tem amigos no elenco, sabendo que a torcida vai ficar contra, que a imprensa pode criticar, que o cara pode eventualmente chegar no clube. Por exemplo, o Felipe Melo, embora tenha tido muitos problemas físicos, ele foi campeão da Libertadores de 23 com o Fluminense, que o Palmeiras não chegou na final. Mas era a decisão, no final das contas, se mostrou acertada Sim, a decisão. E em 2024 o Felipe Melo estava comentando os jogos. Isso, e ele foi campeão brasileiro em 24, não, em 23 ele foi campeão 23. brasileiro. No mesmo ano que o Fluminense ganha a Libertadores, ele ganha o Brasileirão. E esse ano ele tá na final de novo e tá brigando pelo título. O Fluminense no passado quase caiu. O Eu Fluminense foi a morfina 23 do Fluminense. O Fluminense teve, mas o Fluminense ganhou. Eu tenho, Mas, eu assim, tenho para mim. quando é que vai ganhar de novo? Eu tenho para mim que o Guinha Azul só não tá jogando no Inter até hoje porque ele pediu para ir pro ele Libertar arrumou por problema uma questão particular. pessoal e que o Jeromel só não tá jogando no Grêmio porque ele decidiu se aposentar. É isso. O cartógrafo, por favor. Eu sei quem vai ser o destaque. Ah, coitado. Eu sei quem vai Citamos ser o ele já. personagem. E quem pode decidir Tu essa imagina, cara. Andréas Pereira. Se acaba o 1 a 0 cartógrafo. gol dele. Eu acho uma baita Ele é, maldade. ele é o personagem da final, né? Eu acho É. uma grande maldade que se faz com o Andrés Pereira. Eu entendo a torcida do Flamengo até pegar no pé, assim, mas a maneira como o negócio... Cara, foi um erro de jogo. É um erro muito parecido com o do Fabrício Bruno na seleção brasileira. Mas assim, é um erro de uma saída de bola que o Flamengo fazia, que é estudado, que se tenta marcar o passe que ele ia dar, e ele errou o jogo e se coloca tudo na conta. O Flamengo perdeu. Cara, o Flamengo tomou o gol e o jogo foi 2-1. Mas eu não sei se o Flamengo iria ganhar o jogo se ele não tem aquele erro.
Não sei. E o Flamengo naquele ano É foi que eliminado assim, da Copa do Brasil tomando 3x0 do Atlético Paranaense do mas Eduardo Valentim. aí vem aquela discussão, porque se ele tivesse dado um chutão... Cara, se tivesse dado um chutão, talvez o Palmeiras pegasse a bola na defesa e chegasse no gol. Não, e o erro que É ele o comete modelo de jogo, é o modelo de jogo. É um lance de uma saída de bola que tem um erro, mas assim, eu acho que se coloca tudo na conta dele. Não. Num jogo que o Palmeiras foi melhor taticamente, mais organizado que o Flamengo. E o cara não quis errar, sabe? Se trata ele como, ele deu, como é que ele deu uma... E acho que o Palmeiras também tratou errado de alguma forma. Ele já deu uma assistência pro Palmeiras. Acho que isso foi errado, a maneira como o Palmeiras tratou. Porque não deu assistência nenhuma, gente. O Palmeiras pressionou a saída e o cara errou. Sabe? Parece que o cara fez de propósito. E o Daverson só pegou a bola porque ele estava orientado a fazer a pressão. Foi uma coisa de jogo. E acho que o peso em cima dele vai ser, né? Quando ele bater uma falta, ele ainda escorrega numa falta lá no jogo no Flamengo e Palmeiras do Brasileirão. Mas assim, eu acho que é um jogador de um altíssimo nível. Ele é belga, né? Ele é nasceu na belga. Bélgica. Mas optou jogar pela seleção brasileira. Exato. É o primeiro caso. Eu acho que seria Primeira vez muito que um justo. jogador Tá? nascido fora do Brasil. Vou defende revelar a minha seleção torcida. brasileira. Minha torcida. Que o Boca ganhe do River no domingo e que o jogo seja 1x0 gol do Andrés Pereira. Pro Palmeiras? Por Palmeiras. Eu acho que seria justo porque a maneira como a torcida do Ele Flamengo nunca- trata um erro normal Nunca mais dele. passa férias no Rio de Janeiro, É. nunca mais joga no Maracanã. Imagina, cara, que vai ser um inferno na vida desse cara. Mas eu acho que a maneira como se trata... se faz também, por exemplo, com o René no Inter. Os erros que o René cometeu Tá, contra pra o quem não Fluminense. sabe, pra quem tá... Eu acho que quando o jogador os nossos comete ouvintes um conheçam erro- a história, mas vamos lá, vamos tentar explicar. Andrés Pereira é belga, Isso. brasileiro. brasileiro. defendeu Vem pro o filho de Flamengo quando o brasileiro. Gerson sai como substituição ao Exato. Gerson. Final Faz da uma li- temporada muito boa. Final da Libertadores de 2021, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. Andrés Pereira jogando pelo Flamengo, perde a bola, é desarmado, gol do Prorrogação. Palmeiras. Na prorrogação, Palmeiras campeão da Libertadores, gol do Daverson. Passa-se o tempo. Andrés Pereira, defenestrado pela torcida flamenguista, vai jogar no Fulham, na Inglaterra. Vai bem. Vai bem, Vai bem. contratado pelo Palmeiras. Palmeiras e Flamengo voltam a fazer uma final de Libertadores e Andrés Pereira, jogador do Palmeiras, não mais do Flamengo. E agora vão se encontrar. E aquele jogo foi em Montevidéu. Montevidéu. Esse é em Centenário. Lima, né? Por enquanto. Até segunda hora. Espera. Até Aos segunda 4 hora. minutos da prorrogação. Agora tava vendo aqui o... Essa final tinha que ser em Santiago. Aquela final de 2019 Era pra ser em Santiago. era para ser em Santiago, por conta dos protestos, foi realizada em Em Lima, no Lima. Peru. Agora tá tendo protesto em Lima. Tem que passar para Santiago o jogo. E Santiago. Aliás, duas belíssimas cidades, né? Belíssimo. Não conheço Santiago, não conheço. Santiago- Conheço- eu vejo algumas Santiago é pessoas falando até espetacular. em trazer pro Brasil e tal. Eu acho muito difícil. Eu acho que Samir a com- Chaldi falou sobre isso. Mas Trazer não pro tem Brasil. como, né? Mas eu acho que... Não, se tiver problema, eu acho que a Comebol ela vai levar para algum outro país que ela tem que agradar as outras federações. Que nunca mais vão jogar a final Mas de onde Libertadores. seria? Ela Buenos vai pra Aires? Assunção. Não, Buenos Aires acho que não. Assunção lá, que é a casa Assunção, dela. Sul-Americano já vai É, ser. ela vai querer, vai ter alguém que para ser agradado. Até o Felipe falou, daqui a pouco Santiago, enfim. A Comebol não tá preocupada se vai ser difícil pro torcedor ir, se mudar a sede. Ela tem que agradar politicamente. Daqui a pouco o Uruguai de novo, porque o Uruguai também não chega à final. Mas o Centenário já está em obras, né? Não tá? sei. Acho que já começaram as obras. Aliás, o projeto do novo Centenário para a Copa é espetacular. Eles vão cobrir o Centenário. Vai ficar lindo o estádio Centenário. Mas assim, mostra de novo, né, a questão... Aliás, tá aí uma pauta, hein, Janaína Filho? Os templos da América do Sul, hein? Os tempos. Aliás, eu vi um reclamando da estrutura do cilindro de Avejaneda lá, que não tava ruim. É legal os estádios, esses Calma. padrão FIFA daqui que não pega chuva, não pega sol na grama, os gramados são horrorosos. Aí tem que botar gramado sintético, calma. é esse padrão que é bom. É ruim o cilindro. O cilindro de Avejaneda é ruim. O Munari, Sendo que o Flamengo tem muito estádio. O Flamengo tem estádio, né? O Flamengo pode reclamar de estádio dos outros. o Munari, ele queria ter uma máquina do tempo e voltar ao futebol dos anos 80. Não, pra mim até 2016. Se a gente voltar pra 2016, que a Libertadores vai ser disputada no primeiro semestre, vai ter 5 vagas pro Brasil, 5 pra Argentina, tá ótimo. Vamos avançar, deu. 2016. 2016. Só pra lembrar, Eu entendi. De volta para o passado. antes do domínio brasileiro, 14, 15 e 16 não tem brasileiro nem na final. Sabe qual foi o prêmio que o Brasil recebeu pela incompetência? Em 17 ganhou um calendário a seu favor e 7 vagas. Depois de ficar 3 anos fora. Certo. E aí hoje domina. Ok. Eu entendi a tua risada. A produção... Ou é o filho que vai mal no colégio, que não passa no vestibular e ganha carro e casa do pai. A Aí produ- depois, ele tá se dando bem. A produção da Janaína Ville.
As artes, que não consegue controlar Cristiano Munari. E vai trabalhar muito nesse episódio de hoje, porque ela vai ter que editar, tesourar, Vai tudo ter isso que aqui. tesourar tudo, baixou um espírito. A Libertadores é uma competição de um semestre, foi jogada com final em ida e volta. O Munari E com voltou 5 com tanta vagas de cada eletricidade país, que no nós tivemos máximo. problema nas luzes aqui, cara. Coitada da Júlia, que é a esposa do No Munari. máximo G5, não existe mais Férias. 5 vagas para um As país. férias mais E longas. jogam da os história. mexicanos, que é legal os mexicanos jogar. Tá bom. Tá registrado. Toma As aguinha, artes, agora toma aguinha. as artes são do Richardson Soares e do Leonardo Bandeira. A técnica é do Leandro Carvalho, craque. Sonoplastia do Paulo Fraga, o mito. E do Rafael Lineman, nosso disc jockey. Muito bom, né? Manja muito, hein? Manja muito. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho sempre que um episódio novo estiver no ar, você será notificado. No YouTube, faça o que a nossa tela tá mandando. Ó. Dê o joinha, te inscreve no canal de GZH. Vai ter sempre a Jornada Esportiva, o Munari. Segue o fio, né? Às vezes eu tava lá no Segue o Fio, tu foi lá no Segue o Fio e me quebrou. O Leonardo tava de férias, o Leonardo foi no Segue o Fio e disse que é ruim o Lewandowski, é bom ter o Carlos Vinícius, centroavante. Eu não consegui entender nada isso. que ele Eu não disse. falei isso. Ele conta Eu com o não falei Lewandowski. Ele quer o Carlos Vinícius melhor que o Lewandowski. Não, eu cara, marquei. eles não entenderam. Mas foi o que a gente discutiu aqui. O Lewandowski. Eu vou embora. Só o Lewandowski Ah, não eu resolve sei, o problema, eu sei. entendeu? Mas enfim, a gente volta na semana Amanhã que vamos vem. ganhar da Grande Tramontina, abraço. Bertoncel, eu e o Léo somos a comissão técnica do time. Não, a ordem é errada. Colin Eu... e mais 10, meu time. Não, Colin é banco. Não, eu tô... Vamos até Colin amanhã. é banco. Tchau. Tchau.